Alexandre Sampaio, eu sou analista ambiental do ICMBio e sou conselheiro da Rede de Sementes do Cerrado. Eu venho trabalhando desde 2012 com a restauração de campos e savanas do Cerrado, especialmente dentro de unidades de conservação. Sou Isabel Beloni Schmidt, eu sou professora de Ecologia, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Eu sou também conselheira da Rede de Sementes do Cerrado, onde eu auxilio vários trabalhos de restauração do cerrado, produção de sementes, para venda de sementes para restauração, especialmente a partir de semeadura direta de áreas de cerrado. No bioma cerrado, nós podemos encontrar diferentes tipos de vegetação. Vegetações florestais, vegetações savânicas e campestres. Além da importância para a biodiversidade, a elevada riqueza de espécies que o cerrado contém, especialmente as formações savânicas e campestres, essas fitofisionomias são também importantes pelo serviço ambiental que elas provêm, especialmente com relação ao ciclo hidrológico, a infiltração de água no solo. Uma vegetação aberta, uma vegetação em que o sol atinge até os estratos mais baixos da vegetação, permitindo que existam essas gramíneas nativas, que dependem da luz solar para desenvolver. Essa vegetação é tão importante, ou até mais importante, do que a vegetação que a gente tem no fundo dos vales, as matas de galeria, para a questão hidrológica, para a produção de água. Aqui, onde eu estou, é a caixa d'água do cerrado. É aqui que a água infiltra no solo e é por meio das raízes finas dessas gramíneas que essa água chega nas camadas mais profundas e, no fundo dos vales, aflora nas nascentes. Agora que sabemos a importância da conservação das formações savânicas e campestres do cerrado, eu trago a pergunta: será que é possível restaurar esse tipo de vegetação? Já conhecemos que a restauração de florestas é sim possível, mas será que restaurar savanas e campos é da mesma forma possível e viável? O que temos visto nos nossos trabalhos até o momento é que sim, é possível restaurar o cerrado, e com todos os seus componentes, restaurando também o funcionamento do ecossistema, trazendo de volta o ciclo hidrológico que pode ter sido degradado pelo uso incorreto do solo. Se olharmos para o bioma cerrado como um todo, a vegetação mais predominante são as savanas, ou os campos. E o tipo de degradação mais comum são as pastagens degradadas, áreas dominadas por gramíneas invasoras. Então, se pretendemos restaurar vegetações no cerrado, especialmente em áreas de reserva legal, com o intuito de melhorar a produção de água nessas áreas, a situação que teremos que trabalhar é com a restauração de pastagens degradadas para a formação de áreas de savana ou campo. Nós temos razoável conhecimento sobre como restaurar as florestas, mas os campos e as savanas são muito pouco conhecidos em termos da técnica de restauração. Na verdade, esse conhecimento começou a ser gerado especificamente com relação à técnica da semeadura direta em 2012. E a partir de então começamos a testar diferentes espécies e diferentes formas de realizar a semeadura direta. Com isso, hoje temos definida uma técnica para a restauração do cerrado, por meio da semeadura direta, e temos conhecimento para mais de 70 espécies, como utilizá-las nesse método. Espécies essas de árvores, arbustos e gramíneas. Às vezes é até difícil entender por que uma área dominada por gramíneas exóticas, por gramíneas de pasto, gramíneas de pastagem, as gramíneas africanas, os capins braquiária, capim andropólogo, capim colonião e vários outros. Por que a gente tem que recuperar uma área que está coberta por essas gramíneas? Uma área que está com solo coberto, que está com plantas verdinhas. Por que essa área tem que ser recuperada? Às vezes é até difícil de entender. Essas gramíneas, elas têm um crescimento muito rápido, elas são muito boas competidoras, então elas excluem outras espécies nativas e às vezes outras espécies mesmo que não sejam nativas do cerrado, e elas usam muita água. Elas têm um sistema radicular muito diferente das plantas do cerrado, então elas não permitem que a água infiltre como ela infiltraria numa área conservada ou numa área restaurada de cerrado. Outra coisa importante sobre essas gramíneas de pastagem, as gramíneas africanas, é que elas atraem muito poucos polinizadores, tem muito pouco bicho
que usa a área que tem essas gramíneas. Quem usa mesmo são os roedores que comem essas sementes e as serpentes que comem os roedores. Agora, insetos polinizadores, que muitas vezes são muito úteis para polinizar culturas ao redor dessas áreas, quase não visitam essas gramíneas de pastagem, porque elas não são daqui, eles não comem nada nelas, eles não polinizam essas plantas. Então, áreas de cerrado, um lugar em que antes era uma pastagem abandonada, uma área de gramíneas exóticas, gramíneas de pasto, vão trazer não só as plantas do cerrado, mas os bichos do cerrado. E esses bichos do cerrado vão ajudar a polinizar culturas e áreas que a gente está cultivando e que precisa de polinizador. A primeira etapa nesse processo é o diagnóstico da área, o entendimento de quais fatores de degradação estão impedindo a regeneração natural do cerrado. Em áreas em que houve a destoca, a retirada das raízes do cerrado, dificilmente teremos regeneração natural. A chuva de sementes no cerrado não é suficiente para promover a regeneração natural. E tampouco existe sementes armazenadas no solo, o que diferencia uma savana, um campo, de uma floresta. A primeira etapa da restauração é a coleta das sementes nativas. Isso pode ser realizado por coletores treinados, organizados em associações, ligados em redes de sementes. Para restaurar o cerrado é necessário utilizar espécies de arbustos, gramíneas e árvores nativos. Então a primeira etapa de um processo de restauração é remover o máximo possível dessas gramíneas. Como fazer isso? Existem diversas formas. O método é, após a gradagem que removeu as raízes, nós temos que passar grade niveladora a cada nova rebrota das sementes da braquiária, das gramíneas invasoras, nós devemos passar novamente o trator. E todo esse processo de preparo do solo para a remoção dessas gramíneas deve ser feito durante o período seco. Então, o processo de nivelamento do solo para arrancar as plântulas de braquiária ou de outras gramíneas invasoras deve ser repetido em torno de 4 vezes, já é suficiente para reduzir consideravelmente o banco de sementes de braquiária, por exemplo, no solo. Após o preparo do solo, após a gradagem inicial pesada e após as sucessivas passagens de grade niveladora, teremos então o solo preparado. Preparado como se fosse para o plantio de grãos. Uma vez o solo preparado, podemos proceder a realizar a semeadura direta. E a semeadura direta pode ser realizada utilizando maquinários agrícolas, como a espalhadora de calcário. As sementes de gramíneas e arbustos nativos do cerrado, quando coletadas, apresentam uma quantidade muito grande de palha, de partes inférteis das plantas que são coletadas junto com as sementes. E isso ocasiona um grande volume de material para ser semeado, diferente de sementes de árvores, onde é possível beneficiar as sementes para que elas fiquem com até 100% de pureza. Isso, para o caso das gramíneas e arbustos, na maior parte das vezes não é viável. O custo disso seria muito alto. Então essa é a principal diferença quando comparamos a semeadura direta de florestas com a semeadura direta de campos e savanas, pois as gramíneas e os arbustos implicam em maior volume de material para ser semeado. Muitas das espécies de gramíneas e arbustos, em 6 meses, crescem, se desenvolvem, atingem a maturidade e já estão produzindo sementes, ressemeando a área de restauração. Em aproximadamente 1 ano, já podemos ter 100% do solo coberto por gramíneas nativas, gramíneas e arbustos nativos. Isso é claro, se o preparo do solo foi bem feito e se a remoção das gramíneas de pastagem, as gramíneas africanas, exóticas invasoras, foi realizado de forma satisfatória. No caso de áreas de campo, não iremos incluir as árvores, mas na savana sim, certamente numa quantidade muito menor do que nas áreas de floresta. Nas áreas de savana não queremos que essas árvores formem dossel fechado, pois junto com as árvores queremos também o estabelecimento das gramíneas e dos arbustos nativos. Essa mistura é feita manualmente, com o uso de pás, enxadas, e a mistura é carregada nas calcareadeiras. A calcareadeira precisa ser regulada para a mistura, especialmente pois as gramíneas e arbustos e toda a palha que vem junto com as sementes dessas espécies
cria um volume e uma característica do material que muitas vezes causa o entupimento da calcareadeira. Para realizar a semeadura, com o intuito de restaurar áreas de savana ou campo, é necessário misturar as sementes com solo, numa proporção de uma parte de solo para uma parte de sementes, considerando o volume. Então, 1 metro cúbico de solo é necessário 1 metro cúbico de sementes. Em geral, 2 metros cúbicos, metade solo, metade semente, é suficiente para semear 1 hectare. Aqui vemos a quantidade de sementes necessárias para semear 1 hectare de cerrado. Aqui vemos o custo por ordem de despesa para realizarmos a restauração de 1 hectare de cerrado. Apesar do trabalho de coleta de sementes, apesar da necessidade da utilização de trator, da necessidade de inúmeros revolvimentos do solo, essa técnica ainda é mais barata do que a técnica de plantio de muda. Uma vez que o solo tenha sido preparado adequadamente, que as gramíneas de pastagem tenham sido removidas da melhor forma possível e a semeadura tenha sido realizada de forma homogênea em toda a área, com a quantidade suficiente de sementes, especialmente de gramíneas e arbustos, em 3 meses já podemos ver o resultado dessa semeadura. O solo completamente coberto por plantas nativas. Se tivesse sem intervenção aqui humana, ele estaria só a braquiária ainda? Essas mudas estariam aqui, mas estariam bem abafadas pelo capim. Tá? E aqui nessa área, o que evita do capim estar abafando as mudas nativas é o amargoso, é a gramínea nativa que a gente estabeleceu aqui, porque essas plantas elas ocupam a área que seria ocupada pela gramínea exótica, evitando que a gramínea exótica cresça tanto que vá abafar as outras plantas que a gente tem semeado nessas áreas. Uma grande diferença da restauração de savanas e florestas é que as árvores nas savanas crescem muito lentamente, enquanto que em 3 anos podemos ter uma floresta com dossel fechado, com mais de 3 metros de altura. Em uma savana não teremos árvores passando de 1 metro de altura. As espécies do cerrado crescem primeiro em raízes para depois crescer a parte aérea. Nós estamos aqui numa área que foi restaurada. Isso era uma área completamente dominada por gramíneas invasoras. Essas gramíneas foram retiradas por meio do preparo do solo. Uma vez preparado o solo, foram semeadas gramíneas, arbustos e árvores nativas do cerrado. E o resultado que a gente vê aqui hoje é esse. Uma cobertura contínua de gramíneas nativas do cerrado, arbustos espalhados na paisagem e árvores que foram semeadas nessa área. Essa é uma área que tem 4 anos. As árvores, na verdade, já estavam aqui no fundo, mas as gramíneas e arbustos aqui em primeiro plano foram todos semeados e têm 4 anos de idade. Como semear árvores, a gente já tem bastante conhecimento, mas a semeadura de gramíneas e arbustos nativos do cerrado é algo novo. Nós começamos isso em 2012 e desde então nós estamos aumentando o conhecimento sobre a semeadura dessas espécies. Já temos mais de 30 espécies de gramíneas e arbustos do cerrado em que sabemos como coletar as sementes, sabemos como beneficiar, armazenar e como semear elas para que se tenha esse resultado. O que vemos aqui é que é possível plantar diferentes formas de vida do cerrado, diferentes formas de plantas, desde das gramíneas para cobrir o solo, os arbustos e as árvores. Essa área já tem uma autorregeneração do amargoso e das gramíneas nativas do cerrado. Todas essas gramíneas aqui que a gente está vendo, elas parecem muito com o Andropogon exótico que a gente tem aqui, mas isso é Andropogon nativo. Isso aqui, o nome científico é Andropogon bicornis, e é um Andropogon nativo da área do cerrado que foi semeado aqui, não existia antes. Antes nessa área a gente tinha essa gramínea aqui, que é o Andropogon exótico, o Andropogon gaianus, que veio lá da África. Tá? Essa outra espécie aqui,
outra gramínea nativa do cerrado que foi semeada nessa área. Isso aqui é um Trachipogum, apelidado de capim-fiapo. Tá? Outra espécie que a gente teve bastante sucesso no estabelecimento. Então a gente vê aqui uma diversidade muito maior de plantas do que a gente veria na área original. Se a gente olha aqui para a área do lado, onde não foi realizado o plantio, a gente tem basicamente gramínea exótica, braquiária, andropogum, lá e cá algumas plantas de capim-gordura e algumas rebrotas de plantas nativas do cerrado.